Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso, o amor, o exemplo, o Espírito de Cristo esteja em nós, nos fazendo continuar crescendo, prosperando, para a honra e glória do nosso Deus. Amados, hoje, quinta-feira, nós vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária, né? Estudando sobre o Senhor, a nossa rocha eterna. E recapitulando rapidinho aqui o que nós estudamos ontem, né, na quarta-feira, nós vimos na pergunta 7 que o Senhor garantiu que aqueles mortos jamais ressuscitariam para viver a vida eterna, que é um contexto claro, né? Até porque a Bíblia garante que todos os ímpios um dia irão ressuscitar para enfrentar o juízo final, o lago de fogo e a morte eterna, né? Isso está muito bem caracterizado. Então, o texto aqui, que é um texto, eu digo assim, um texto poético, usa uma linguagem espiritual que tanto serve para o tempo presente de Isaías, há 2.600 anos atrás, como serve também, né, ao longo da história, mas principalmente, né, para o tempo do fim ou para, né, as finalidades do tempo do fim. Então, nós temos aqui, nesse texto de Isaías 24:14, que nós vimos ontem, o Senhor garantindo que esses ímpios que ele julgou, esses povos, entre aspas, inimigos, né, que é uma grande tipologia do maior de todos os inimigos, né, que é Satanás e seu exército do mal, não ressuscitariam, né? Claro que é uma tipologia maior, aqui é falando da segunda morte, que depois da segunda morte não tem mais ressurreição, né? Morre para sempre. E na oitava pergunta de ontem nós vimos o povo, né, louvando a Deus, dizendo que o Senhor era o grande responsável por ter feito a nação prosperar. E prosperidade aqui nesse contexto se refere aqui não só ao aumento do território, né? Que ele fala no versículo 15 que o território aumentou. Mas o principal aqui é que ele fez a nação maior, não só em acrescentando mais quilômetros quadrados de terra. Não é isso especificamente, né? Mas principalmente, num contexto muito maior aqui, embora esse texto não diga aqui, mas está implícito no contexto, a quantidade de pessoas, né? O aumento do número dos filhos de Israel, que isso era um sinal de prosperidade, um grande diferencial, né? Uma nação com muitas pessoas era uma nação poderosa naquela época, né? Hoje é um pouco diferente, né? Que a nação hoje tem que ter muitas pessoas, mas sobretudo tem que ter para ocupar todo o seu território, mas sobretudo tem que ter muita tecnologia, um pouco diferente, mas nessa época aqui era sinônimo de bênção, e uma tipologia muito forte para a nova aliança, né? Que refere-se à salvação de mais pessoas para o reino de Deus, né? Pois bem, vamos então para a nona pergunta, que diz: por que Deus castigou o seu povo? Como ficou o seu povo, né? Ficou o povo e o que ele conseguiu, né? E o que esse povo conseguiu. Isaías 26, agora do versículo 16 ao 18, fala assim, né? O povo dizendo, né? Falando com Deus aqui em louvor ou em oração, dizendo assim: castigaste o teu povo, ó Senhor. Na nossa aflição, oramos a ti.
Como uma mulher que está dando à luz se torce e grita de dor, assim estávamos nós por causa de ti, ó Senhor. Nós sofremos dores de parto e nos torcemos, mas não demos nada à luz. Não conseguimos nenhuma vitória para o nosso país, nem fizemos aumentar o número de pessoas na Terra. Olha que interessante aqui, ó. Acabou de completar aqui o que eu tinha dito no comentário anterior aqui, ó. Deixando bem claro aqui, ó, não fizemos aumentar o número de pessoas, por isso que ele está dizendo que teve dores de parto, mas não deram à luz. Dar à luz é ter um bebê. Olha que impressionante isso aqui, né? Veja que no contexto anterior, estava comentando aqui a pergunta de ontem, ele dava assim, uma ênfase, mais o alargamento das terras, o alargamento das fronteiras, né? Mas aqui está deixando claramente. Por que isso aqui é importante? Deixa eu me deter aqui, vou começar aqui pelo final desse verso. Justamente, é algo que está muito implícito nos princípios do que realmente é prosperidade, né? Uma tipologia que aponta com muito poder para a nova aliança, né? Como os propósitos da nova aliança. Logo quando Deus criou Adão e Eva, ele deu uma ordem para eles: crescei, multiplicai e enchei a terra. Olha, tenha muitos filhos. Então, não era um sinal de grande prosperidade o homem ter um privilégio de gerar muitos filhos, né? De gerar muitos filhos e encher a terra. Isso era o verdadeiro símbolo da prosperidade, né? O Senhor também disse a Abraão: Abraão, você não tem filho, sua mulher é estéril e tal, mas eu vou fazer com que a sua descendência seja tão grande, mas tão grande, que seja igual às estrelas do céu. Olhe para o céu e conte as estrelas para ver se você consegue enumerá-las. E claro que Abraão jamais iria contar, porque não tem condições. E ali o Senhor estava mostrando o quanto Abraão seria próspero, né? E claro que isso é uma tipologia muito forte, justamente dos filhos dos homens, que o Senhor fará prosperar no sentido de que eles serão salvos para o reino de Deus. O grande propósito disso é que todos nós, ao servirmos a Deus, geremos filhos. Primeiro nós temos que nos tornar filhos de Deus, convertidos, novas criaturas em Cristo e tal. Para que depois, já no reino de Deus, o reino de Deus em nós, né? Aí a gente possa, então, com isso, gerar muito mais filhos através do nosso exemplo, da nossa pregação, da nossa vida como um todo, gerar muitos filhos para o reino de Deus. Muitos, muitos filhos. Isso é que é prosperidade. É por isso que o povo reconhece aqui, na oração aqui, que nós tentamos com nossas próprias forças, né? Nos nossos pecados, só recebemos o teu castigo. E aí, no castigo, no meio da nossa aflição, a gente começou a gritar, a gemer, a se torcer como uma mulher que está a ponto de dar a dor de parto. Assim estávamos nós por causa de ti, ó Senhor. Olha, aqui ele não está dizendo que a culpa é de Deus, que eles estavam sofrendo dores por causa de Deus. As dores aqui de parto eram por causa da culpa dele. O Senhor disse a Eva: Eva, não é porque você pecou, deu ouvido à serpente, você dará à luz com dores de parto. É consequência do pecado, não é culpa de Deus. Quando eles falam aqui, assim estávamos nós por causa de ti, assim nós ficamos em dores de parto, porque o Senhor proveu isso para o nosso resgate, para que hoje nós pudéssemos ser uma nação numerosa. Então aqui ele não está colocando a culpa em Deus. Mas se não fosse a intervenção de Deus, eles não passariam por essa transformação de dor. Mas logo depois da dor vem o quê? Vem a luz, vem a vida, vem o alívio, vem o amor, vem a bênção. É essa grande revelação que está sendo passada aqui de forma muito bonita, né? Maravilhosa. Dar à luz tem esse contexto e, no outro contexto, claro, muito mais profundo ainda, né? Luz no sentido de vida, de verdade, de liberdade, etc. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a 10ª pergunta da nossa lição, com mais um questionamento que diz assim: o que acontecerá com aqueles que morreram vivendo na verdade do Senhor? Aqueles que realmente morreram em Cristo, né? Morreram de velhice,
naturalmente pelas doenças naturais que atingem todo ser humano, né? O corpo muito frágil, qualquer doença mata, né? Ou morreram sendo perseguidos por causa da verdade, como mártires, né? Então vamos considerar todos esses aspectos que morreram no Senhor. Isaías 26:19 diz: os mortos do nosso povo voltarão a viver, os seus corpos ressuscitarão. Os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria. Como o orvalho que tu envias dá vida à terra, assim de dentro da terra os mortos sairão vivos. Que texto, né? Texto poético, né? Muito bonito esse texto. E aí o texto é um contraste direto com o que nós vimos ontem, né? Com a pergunta que nós examinamos ontem, da pergunta 7, né? Que os ímpios não tornariam a viver. Aqui está o contraste. É que os justos, aqueles que foram justificados e que desceram ao Sheol, à sepultura, não permanecerão lá. Todos os justos um dia ressuscitarão, né? Os justos ressuscitarão para experimentar a verdadeira vida, né? A verdadeira vida. E entrar literalmente no reino eterno de Deus, que ele tem preparado, como diz o texto bíblico, desde a fundação do mundo, né? Que ele tem planejado, melhor dizendo, né? Planejado e tem preparado aí no seu, né? Porque, como diz a filosofia, Deus já está no futuro, no sentido de que ele conhece o futuro. Então, tudo já está preparado por ele, né? E para preparar, ele não precisa de tempo para preparar. É uma ordem, ele abre a boca, fala e as coisas acontecem, não é mesmo? Tudo surgiu no mundo por meio da sua palavra. O que não existia passou a existir. Então, o profeta Isaías, ele diz aqui o seguinte, ó, os que estão no mundo dos mortos, ou seja, na sepultura, outras versões poéticas falam na região do silêncio. Por quê? Porque lá quem está morto não conversa, né? Não interage com os seres humanos, nem escuta, nem fala, né? Está morto. Então, quem está no mundo dos mortos, a região do silêncio, essas pessoas tornarão a viver. E aí sim, eles se levantarão como? Eles não falam, não escutam, mas agora se levantarão como? Interagindo, louvando, cantando, né? Imagine só um coral de todos os santos, de todos os tempos, né? Desde Abel, o primeiro morto, né? O primeiro ser humano morto, desde Abel até o último remanescente do tempo do fim, morto pelas perseguições que haverá neste planeta, todos estes ressuscitando por ocasião do retorno de Cristo em glória, na glória do Pai, e ali ele dá aquele grito lindo e maravilhoso, aquela ordem do soberano: ô morte, cadê o teu aguilhão? Como que diz assim: ô morte, cadê aquela lança pontiaguda como a de um anzol que você andava ferindo o meu povo? Cadê? Você não pode mais ferir? Você perdeu a sua ponta de causar dor à pele humana? Ah, você não faz mais mal, não é morte. Você perdeu o seu poder. Naquele momento, então, o filho que recebeu o poder de ter a vida em si mesmo do Pai, concederá a vida, né? A ordem para que todos, assim como ele disse com Lázaro, né? Lázaro, vem para fora. A Bíblia não diz que é exatamente assim, né? Mas é como se fosse. E aí o Senhor Jesus manda que todos os justos de todas as épocas venham para fora dos túmulos. Assim como Adão subiu da terra, né, feito da terra, como uma espécie, quem sabe ali, Deus fez até um boneco de barro, né? Alguma coisa assim, com a sua palavra, com a sua voz, com a sua autoridade. E Adão se levantou,
Novamente, todos os filhos de Adão, restaurados no segundo Adão, que é Jesus Cristo, se levantarão da mesma forma, da mesma terra, para receber a vida eterna. Esse é um texto belíssimo, né? Embora isso que eu estou falando esteja de forma mais linda, mais detalhada, mais clara, mais objetiva, mais didática nas páginas do Novo Testamento, Isaías já falava aqui nessa linguagem no Antigo Testamento, pregando a mesma coisa com uma outra linguagem, uma linguagem mais limitada, mais tímida, né? Mas o Senhor vai revelando a sua palavra gradativamente, como ele ensina, que a palavra é como o sol que vai nascendo, né? Vai clareando, clareando, até que se torne dia perfeito, até que chegue o meio-dia, a claridade total, né, sobre aquela pessoa que está vivendo ali naquele lugar, naquela parte do mundo. Que coisa linda, né? Os mortos do povo de Deus, do nosso povo, diz aí aqui, referindo-se ao remanescente fiel, o povo de Deus, né, voltarão a viver. Que esperança, né? Nem a morte, um inimigo que é maior do que o próprio Satanás. Até porque a morte um dia vai derrotar o próprio Satanás, né? Não é à toa que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, é o mais forte de todos, é a morte. Mais forte do que o próprio diabo que morrerá. Então, veja bem, o último inimigo a ser vencido é a morte. E aí, o texto é muito bonito aqui ao mostrar que estes, o povo de Deus que voltará a viver, serão mais fortes do que a morte. O povo de Deus é mais forte do que Satanás. Embora muita gente ache, né? Muita gente hoje no mundo, né, tem a Satanás como um poder invencível. Muitos crentes até pensam assim, mas eu sou muito fraco, Satanás é muito forte, a gente não consegue vencê-lo e tal. Não é bem assim, não é? Nós não conseguimos vencer com a nossa própria força. O nosso ser natural não consegue vencer um ser espiritual. São poderes desproporcionais. Mas o poder para vencer esses poderes espirituais, o Senhor nos dá. Não é? Então, o povo de Deus, que vai vencer a morte, pelo poder de Deus em Cristo, né, dado a esse povo, é o mesmo povo que recebe esse poder hoje para vencer as ciladas e o pecado e as artimanhas e o engano de Satanás. Então, essa mensagem aqui ela é muito poderosa. Embora ela esteja falando de ressurreição lá no futuro, ela está falando para todos aqueles que morreram para o mundo e nasceram em Cristo agora.